Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério, esse nosso encontro semanal nas noites de terça-feira, aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana, procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você, que nos prestigia com a sua audiência. E hoje eu vou começar de uma forma totalmente diferente, como nunca fiz. Olha, ostentando um copo de cerveja e, olhe, bebendo um gole de cerveja. Não tenho esse hábito, mas vou arriscar. Me espere só um pouquinho. Bom, o meu convidado de hoje, o nosso convidado de hoje é Marcílio Guedes Drummond. De profissão é advogado, mas divide o seu tempo também como cervejeiro. Ele está aqui, entre outras coisas, para divulgar o Oktoberfest, que se realiza nesse final de semana em Sete Lagoas. Mas vamos falar dessa cerveja que nós degustamos aqui, da cerveja que ele produz, enfim, desse mercado novo, se eu posso dizer assim, que está surgindo em Sete Lagoas. Marcílio, seja bem-vindo. Eu que me lembro do dia que você nasceu, sua mãe era minha colega de trabalho. Olá, pessoal. Interessante, né, esse fato histórico, me agrada muito, um encontro de gerações agora, né? Então é muito bacana. E é um prazer estar com vocês. Conheço seu pai também de longa data, né? Leva o nome do pai, né? Sim. Marcílio, e a mãe, a Isaura Drummond, advogado, com quem você divide o escritório, não é isso? Sim, o escritório Guedes Drummond Advogados. Uhum. Bom, o pai bancário e a mãe advogada. Num determinado momento você ficou entre as duas ou foi fácil para você decidir? Não, na verdade, é até engraçado falar, o que pode voltar à cerveja. Eu cheguei a pensar em fazer engenharia química. Mas aí o gosto pelas ciências humanas me fez ir para o direito. E aí eu vi que estava no caminho certo, me apaixonei e segui, né? Seu pai fez um curso de química no Colégio Cristo Rei. É mesmo? No extinto Colégio Cristo Rei. Não sabia dessa. Um curso técnico em análises químicas. Interessante. Né? Pois é, mas vamos falar do Oktoberfest, né? Vocês fizeram recentemente os Cervejeirais. Isso. Agora o Oktoberfest, nesse final de semana, no Parque Náutico. Isso, exatamente. O Cervejeirais, foi o primeiro evento que nós fizemos, ele foi um sucesso total, né? A gente esperava que fosse um evento muito bom e foi. As pessoas vinham até a gente e falavam, que festa é essa? Meu Deus, façam outras. Então, nós ficamos muito felizes, porque foi o fruto de muito trabalho, muita dedicação, muito estudo, né? E bastidores atrás das melhores cervejarias, dos melhores restaurantes. E graças a Deus deu tudo muito certo, não tivemos nenhuma ocorrência policial, não tivemos nenhum problema, assim. Foi fantástico, entendeu? Uhum. Agora, não, fica à vontade. Sim, e isso fez inspirar a gente a fazer o Oktoberfest. Pensando na parte da cultura alemã, no Oktoberfest de Blumenau e primeiro lá na Alemanha, a gente pensou, por que não trazer isso para Sete Lagoas? Sete Lagoas tem muitas pessoas com germânicos, né, descendência germânica. Sim. Então a gente queria prestigiar a cidade com algo tão bacana que é a cultura alemã, entendeu? Uhum. Olha, aqui a gente vai misturar um pouco os assuntos e eu vou desde já dizer que eu não sou um conhecedor do assunto. Eu não tenho hábito de beber cerveja, ao contrário dos meus irmãos que têm esse hábito. Eu cresci sem esse hábito, tanto é que eu não posso abusar muito não. E alguns assuntos, pode ser até que eu fale alguma bobagem aqui, mas eu não tenho o menor preconceito em relação a isso não. Eu acho que eu tenho que me arriscar sim. A gente vai falar também dessa cerveja artesanal que está ganhando tanto espaço na vida dos brasileiros e já chegou em Sete Lagoas, é uma realidade. Mas ainda falando do Oktoberfest, o Marcílio, haverá muitas atrações, né, lá no Parque Náutico. Isso, vai ser muito interessante. A gente vai ter show de rock, né, rock and roll, blues, rockabilly, estilo Elvis Presley. A gente vai ter as cervejarias, que elas em si já são uma atração à parte, né? Cerca de 80 rótulos de cerveja. Já imaginou que 80 rótulos de cerveja é muita coisa? Restaurantes participantes com mais diversos pratos, todos eles vão ter pelo menos um prato alemão. Então é para ter uma imersão na cultura alemã. Nós teremos brindes alemães que chamam que Ein Prosit, não sei se a pronúncia é essa, né? Não sou bom nessa área de alemão. Vai ter brinde, vai ter concurso de trajes típicos, vai ter uma parte muito divertida que é o torneio de Speed Chopp. O que é isso? É um torneio de chopp no metro, que as pessoas os mais rápidos vão passar para a final. Quem beber primeiro. Quem beber primeiro. E veja bem, vai ter bateria feminina e masculina, não é só para homem. É uma questão de justiça, com certeza. Diz que as mulheres estão bebendo igual ou mais que os homens ultimamente. É impressionante isso.
Bom, você falou que vai ter, cada restaurante vai ter que ter pelo menos um prato típico alemão. Sim, pelo menos um prato. Então quer dizer que alguém pode encontrar um joelho de porco com batata lá, Sim, né? joelho de porco. Existe essa possibilidade. Exatamente. Um chucrute, alguma coisa. Apple Strudel, que é uma torta famosa. Os mais diferentes salsichões alemães, recheados, não recheados. Como eu falei, falar alemão não é comigo, realmente. Sim. Mas tem uma espécie de mexidão alemão que vai estar no meio, então vai ter vários pratos, né? Vai ser ali no anfiteatro do Parque Náutico. Isso, na área de show, na área de eventos lá, né? Uhum. Cobra-se entrada? Não, a entrada é gratuita, e a ideia da entrada gratuita vem justamente da nossa ideia de aproximar as pessoas do mundo das cervejas artesanais. Porque já tem uma resistência, né, inicial de pensar, isso é muito caro, isso aí é só para os mais abastados, só para quem tem muito dinheiro. E a gente não queria isso, a gente quer aproximar as pessoas desse mundo para tratar a cerveja com muito mais qualidade, não só como algo para beber, mas algo com beber, apreciar, né? Uma experiência gastronômica. O que outras bebidas já têm hoje, já né? tem. Por exemplo, o vinho. As Sim. pessoas degustam o vinho. Exatamente. Né? Ô Marcílio, como eu falei aqui, eu não vou me preocupar muito com coerência nos assuntos aqui não. Por exemplo, volto a repetir. Não sou nenhum especialista, não conheço muito cerveja não, mas uma coisa que me chamou a atenção, eu bebi isso aqui, né? Mas eu percebo que o sabor fica um tempo na boca. Sim, ele permanece mais. É diferente, por exemplo, de uma outra cerveja industrializada que você compra, que o sabor não permanece. Eu percebi isso, e olha que eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para falar isso. Sim, mas essa é a constatação, até por isso, a ideia não é beber em quantidade, e sim em qualidade. Se me permite, não sei se o pessoal vê em casa a diferença da cor, a turbidez. Ela é mais, essa é uma cerveja de trigo. Né? É uma essa cerveja. De trigo. Isso, aqui o rótulo, né? Da cervejaria Prússia Bi. É uma cerveja que chamam de Weiss. É um trigo de estilo alemão. Ela é uma cerveja que deixa você mais nutrido, ela enche mais, né? Ela é realmente mais densa. Poderia dizer que ela é mais encorpada? Mais encorpada, né? Realmente, você se colocar na boca, você sente ela mais na boca. Você tem mais sente. Volume. Exatamente. Na boca temos o tato da boca. E aí a gente sente isso, a gente sente a carbonatação, sente ela de outra forma. Não simplesmente coloca na boca e bebe, né? Você pode fazer com que ela permaneça mais tempo. Para saborear realmente. Sim, saborear, né? Ver o que ela tem a te apresentar, né? O que ela tem a lhe dar, por exemplo. Bom, você falou que essa aqui é de trigo. Isso. Agora, existem vários outros cereais dos quais você pode fazer cerveja. Sim, perfeitamente. Inclusive na história da cerveja, considerava-se cerveja todos os tipos, mais variados. Até mesmo cerveja feita de nozes, falavam que é cerveja. Nós não é assim exatamente, né? Não é um cereal. E hoje em dia o pessoal usa principalmente o malte de cevada, né? Usa aveia em receitas mais encorpadas, centeio, né? E as empresas mais industrializadas, né? Pode falar o nome da... Sim, fica à vontade. Que chama AB InBev, que não é só Ambev, mas né? A InBev é um complexo mais. Né? Isso, é um complexo. A holding nasceu na Bélgica. A holding. Chama AB InBev porque tem a Budweiser, que é a AB, a sigla. Tem empresa mais holandesa e belga que é o Win, e é a Ambev, aí virou isso daí. Eles usam muito a glicose de milho, né, na cerveja, então as cervejas ficam mais leves, descem mais fácil, e o valor delas de produção para eles é muito baixo. Né, a cerveja que eles querem que seja tomada é barato. É muito barato, realmente, entendeu? Então é diferente. É uma cerveja mais comercial. É muito mais comercial, entendeu? Até essas aí que eles falam, sei que lá, extra, porque extra é uma denominação de cerveja. Elas também são muito comerciais. Até uma cerveja mais extra que a pessoa acha falando que cervejão. Tudo bem, gosto é gosto, mas não é isso tudo de cerveja, entendeu? E Pilsen? Pilsen, isso é até interessante falar. Cervejas que geralmente achamos que é Pilsen, eu vou falar as marcas, Brahma, Skol, elas na verdade não são Pilsen. Pilsen, na verdade, tem a German Pilsen, que é alemã, a Bohemian Pilsen, por exemplo, que é mais amarga. Essas cervejas são American Standard Lager. O que quer dizer isso? Lager é a fermentação delas, né? Tempo de fermentação? Isso, a fermentação é diferente. Tem Lager e tem Ale. São dois tipos de fermentação, né? A Lager é uma fermentação temperatura mais baixa, né? E ela fermenta mais baixo também. E a Ale é diferente, ela fermenta mais cima no fermentador, temperaturas mais altas, próximas ao ambiente, dependendo do lugar, 20 graus, aqui não, que aqui está muito calor, né? Sim. E as cervejas lagers, normalmente, elas são realmente mais neutras.
Elas não têm muito aroma, muito paladar, elas são para beber em quantidade mesmo, né? É o estilo. Uma roda de bar, né? Isso. Aquele grupo de amigos Exatamente. se reúne ali. É até interessante, um outro fator histórico. As cervejas lagers, elas vieram à tona na época da segunda Revolução Industrial, quando começou a ter a refrigeração, porque antes não era possível fazer muito, fazia-se sim, mas na época fazia no inverno e depositavam ela em cavernas, porque a temperatura é mais baixa e essa levedura conseguia ter o que se chama de temperatura ótima para funcionar e para fermentar. Mas normalmente era tudo ale, que era a fermentação mais alta, entendeu? Malmsey Beer é marca ou tipo? É um tipo. É até engraçado falar, mas muita gente vai ficar surpreso. Mas dentro lá da Ambev, a Malmsey Beer, né, era uma cerveja, o que era? Cervejas que deram errado, juntavam tudo lá dentro e jogavam caramelo para poder disfarçar qualquer gosto diferente. Não faz mal pra gente. Vai disfarçar qualquer gosto diferente e as pessoas tomarem. Então, eles aproveitam tudo. É a mesma questão da Brahma Zero. A Brahma Zero, eles tiram o álcool e criaram a Skol Beats. Skol Beats, tão famosa na balada, que o pessoal adora, é álcool de Brahma Zero, né? As grandes fábricas não perdem nada, eles aproveitam tudo. A fábrica é a mesma, né? Sim. É tudo na mesma planta produtiva, né? Sim. Então eles aproveitam tudo. Aí compartilha os insumos. Sim. Outra coisa, o Marcílio, claro, nós vivemos num clima tropical e a pessoa que era cerveja usando uma linguagem de mesa de bar estupidamente gelada. Sim. Só que eu tenho um amigo que morou muito tempo por motivo de trabalho na Alemanha, e ele falou que lá assim, você tira a cerveja do do armário da sua casa e bebe, não necessariamente da geladeira, lá no inverno alemão. Sim. Quer dizer, está relacionado com o clima, não é? Está relacionado com dois fatores. Tem um clima que lá, no inverno alemão é 0 graus, talvez menos, mas nessa faixa, que já é uma temperatura muito boa, e com consciência que quanto mais gelado, melhor. Não necessariamente é o melhor, porque vários estilos... Muda o sabor. Se você colocar... Na verdade, não, mascara o sabor. Então, há estilos que você tem que tomar, às vezes, a 10 graus, por exemplo, que aí você sente mais as nuances do sabor. Tem sabor de, às vezes, nozes, sabor de maracujá. A cerveja traz isso tudo sem colocar essas frutas. Você pode até colocar, mas ela traz isso a partir dos próprios elementos da cerveja, entendeu? Isso é muito interessante. Então, essas duas culturas, né? Até como essa cerveja, como o Brahma, as que a gente chama de mainstream, né? Elas têm um gosto que, tudo bem, a gente acostuma, mas eu lembro quando eu comecei a beber, eu não gostava, a gente acostuma. Ela não é o melhor gosto do mundo no início. Por estar gelada, mascara o gosto, mascara o sabor. Isso acho qualquer bebida, né? Sim, com certeza. Até um suco que você bebe. Sim. Dependendo da temperatura, em diferentes graus de temperatura, você vai sentir sabores diferentes, né? Marcílio, outra pergunta que pode parecer uma bobagem. Esses testes cegos que se costumam fazer por aí para a pessoa saber qual cerveja está bebendo, até que ponto isso realmente é real? Esses testes cegos, na verdade, o que eles tentam fazer é utilizar da análise sensorial para mostrar que a pessoa compra uma marca muito mais pela marca mesmo, pelo nome, do que pelo gosto. Então, cervejas, por exemplo, a Kaiser, que muita gente fala que não gosta, muitas vezes ganham nesses testes. Nova Skin muitas vezes ganham nesses testes. Que querem mostrar o seguinte, que a cerveja deles não perdem nada para as concorrentes, mas que a marca deles às vezes não é vista tão bem, por isso que é mais desvalorizada, entendeu? Para isso que serve. Existem produtos cuja marca acabou virando o próprio produto. Por exemplo, eu me lembro, quando eu era adolescente, a pessoa um amigo não chamava o outro para tomar uma cerveja, chamava para tomar uma Brahma. Vamos ali no bar tomar uma Brahma. Depois chegou a Antártica, que tentou competir com a Brahma. Outra coisa, uma coisa que você faz todos os dias, é fazer a barba todos os dias. Vou comprar uma Gillette. Gillette não é o produto, é o nome da pessoa que criou a lâmina, não é? Na verdade, você está usando uma lâmina. Na cerveja aconteceu isso durante um bom tempo. Como que você vê essa evolução? Hoje a pessoa ela está preocupada com a marca, ela escolhe pela marca. Como está isso hoje? Eu vejo que o brasileiro está começando a querer experimentar algo mais diferente. Não é à toa que a própria a Bembev, que me chama normalmente de Ambev, ela vem investindo nessa área, né? Ela comprou a Vals, que é uma cervejaria mineira premiada, muito boa. Comprou a Colorado, que é outra cervejaria paulista, micro cervejaria, todas que eram artesanais, muito boa. Lançou linhas, né, como aquelas 3 que elas lançaram de trigo, a Red, não lembro, uma que é mais vermelhinha,
Nem tomo tanto essas, para ver que eu nem lembro muito do nome delas. Mas a ideia é justamente tentar atingir esse público que quer começar a experimentar algo novo. Entendeu? Sem colocar, no entanto, um preço mais elevado. Sim. Porque a verdade é que para comprar uma cerveja dessas aqui, é R$15 uma garrafa de 600, R$10, R$20. Não é um valor barato comparado com o que vê por aí. Não é para uma rodada de mesa de bar, não é? É um valor parecido com vinho, então tem essa comparação. O pessoal que gosta de vinho talvez ache um sacrilégio fazer essa comparação. Mas é muito interessante tudo que a cerveja tem a oferecer com relação à gastronomia. Há diversos pratos feitos com cerveja, harmonizados com cerveja, e são fantásticas as harmonizações, entendeu? Por falar nisto, já existe hoje, por exemplo, existem os vinhos, por exemplo, cada vinho combina com um determinado tipo de prato, ou com um determinado tipo de carne, ou massa, seja lá o que for. A cerveja está caminhando para isso? Sim, a cerveja já está justamente nesse caminho, ele já tem essa harmonização. Já tem, da mesma forma que existem sommeliers de vinho, há sommeliers de cerveja. E os custos cada vez aumentando, mais pessoas estudando isso, né? E aí, o que eles falam? Essa questão da harmonização, o quê? É pegar o sabor do alimento com o sabor da cerveja e criar o que chama de terceiro sabor, que é um sabor único, harmonizado, ou não, que pode fazer harmonização por contraste também, né? Então, uma cerveja dessa, por exemplo, ela é muito gostosa com uma torta alemã, que é a Apple Strudel, uma torta de maçã. Porque ela é mais doce, deve ter notado, não sei. Você notou que ela é mais doce? O que você sabe? Não é? E isso com uma comida mais doce também, ela dá certo, ela harmoniza e cria um sabor que é diferente dos dois. Tem afinidade no sabor. Exatamente. Né? Mistura, mas tem o contraste também que... Tem o contraste, aí já é algo que, por exemplo, você pode pegar algo que é mais amargo com algo apimentado. Só que nessa mistura, o amargo deixa o apimentado mais intenso, entendeu? Então, por exemplo, alguém que gosta de comida mexicana e come uma cerveja que a gente chama de India Pale Ale, vai sentir bastante calor na boca, porque intensifica. Vai sentir um dragão, né? Sim, soprando labareda, né? Exatamente. Ô Marcílio, tem uma propaganda no ar aí na televisão de uma cerveja, não sei se é Heineken, está dizendo o seguinte: somente água, malte e lúpulo. Quer dizer, se a marca decidiu colocar isso na propaganda, é algo que está agregando valor à marca, né? Como que você enxerga isso? Sim, isso é mais uma questão histórica. Olha como é que cerveja é muito relacionada à história. Eu acho muito legal isso. Está relacionado à lei da pureza alemã, de 1500 e pouco, que não é permitido usar nada mais do que isso para fazer cerveja. Era água, malte e lúpulo. Na época não se sabia que o processo de sobre o processo fermentativo, não sabia que o álcool vinha, falar de uma forma mais simples, a levedura comendo o açúcar e transformando em álcool. Então eles não sabiam disso, que hoje em dia falaria que são 4 elementos a cerveja, entendeu? Uhum. Que é a levedura. Sim. Mas na época não, falava que esses 3. A levedura seria mais ou menos um catalisador que poderia apressar o processo, favorecer o processo. O que se fala, na verdade, que é interessante, que cervejeiro não faz cerveja. Cervejeiro faz mosto. O que é mosto? É o líquido açucarado. E quem faz cerveja é a levedura. Ela que faz esse processo. Né? Aí a gente tem que tomar todo cuidado com ela. Ela é o agente. Ela é o agente, né? Ele tem que ser nosso xodó. Então, assim, tem que colocar na temperatura que ela gosta, tem que colocar a quantidade certinha, porque senão a cerveja vai ter defeito. A cerveja vai ser algo que você não gosta. A levedura é tão interessante que essa cerveja, por exemplo, de trigo, tem aroma de banana, aromas mais frutados que vem da levedura. Não tem nenhuma fruta aqui dentro. Você não precisa colocar uma essência da fruta. Não precisa. Mas pode. Aí vou entrar na escola belga de cerveja. A gente está falando aqui da escola alemã, né? Da lei da pureza. Já a escola belga, não. A escola belga a gente pode colocar fruta, pode colocar açúcar, pode fazer uma invenção total. Lá é mais livre com isso, né? O alemão é mais ortodoxo, isso, né? Nesse aspecto. Tá mudando, né? Mas ainda mais ortodoxo. Principalmente em Munique. São vizinhos, né? São vizinhos, exatamente. Munique ainda é mais ortodoxo, né? Certo. Mas a Bélgica não. A Bélgica já faz vários tipos diferentes. E o mais interessante, vários deles feitos por monges. Vários deles, entendeu? Algo até interessante da história da cerveja, que eu gosto sempre de falar, os monges antigamente, hoje em dia também faziam jejum. Nesse jejum, o único produto que eles poderiam consumir era cerveja. Eu até brinco, imagina, o monge o dia inteiro sem comer nada e bebendo cerveja. Cerveja boa. Pô, não é? Tinha ressaca no dia seguinte? Ah, eu acho que não, mas eu acho que imagino que ficava mais próximo lá do alto, né? Ficava mais alto, mais perto de Deus. Eu acho que sim.
cerveja só se faz de um cereal? Seja ele qual Não, for? não. Eu acho que eu até mencionei. A gente pode fazer de centeio, pode fazer de aveia. Mas tem que ser um cereal. Sim, hoje em dia a cerveja é feita de cereal, né? Certo. Agora você pode variar, né? Você pode escolher um determinado, não é isso? Isso. Por exemplo, se não me engano, é no Peru ou no Chile, mas eu acho que é no Peru. Lá eles fazem, antigamente chamava cerveja, mas não é mais, que é a chucha, algo assim, não fugiu o nome. O que é isso? O pessoal pega milho, geralmente os mais idosos, mascam aquilo, né? Jogam aquilo ali com a saliva e aquilo fermenta e gera uma bebida, que é muito apreciada. Que na verdade a saliva tem a pitialina, que é uma enzima que vai provocar a quebra do amido em açúcar, em sacarose. Exatamente. Ela vai iniciar o processo, né? Sem essa saliva não te como. Eles vão aprender isso na escola. Não. Né? Não foi o professor Rosalvo que ensinou, não. Não foi não. Mas interessante isso, né? É a cultura oral, né? Que vai sendo passada de geração em geração, né? Alguém descobriu isso um dia, né? Sim, alguém. E provavelmente por acaso. Por acaso, geralmente é por acaso. Cerveja também diz que foi por acaso, né? O pessoal fala muito na história, né? Fala porque é muito tempo. Que foi fazer um pão, deu errado, aquilo fermentou, o pessoal resolveu beber e gostaram, né? Mas a história está cheia de exemplo. A própria penicilina, né, que o Fleming criou a partir de fungos, na verdade ele não estava só, eu agora vou inventar um antibiótico a partir dessa coisa aqui. Não, o fungo fermentou e ele viu que funcionava. Sim, né? Não, com certeza. Com relação à história da cerveja, eu vou até indicar um filme, um documentário que existe no YouTube, que é fantástico, chama Como a Cerveja Salvou o Mundo. Talvez pode ser até exagerado, mas segundo esse documentário, que acho que é da National Geographic Channel, fala que as pessoas, por exemplo, a refrigeração evoluiu por causa da cerveja, que o antibiótico foi encontrado, foi criado por causa da cerveja, a Revolução Industrial foi por causa da cerveja, é muito interessante. Então, de repente, a pessoa pode dar uma olhada sobre isso. E você falando isso aí me fez lembrar de uma história de uma viagem que eu fiz em 2014. Eu cheguei numa cidade alemã pequenininha, e tem uma história lá que o guia conta pra gente. E a gente presencia isso lá. Que a Suécia invadiu aquela cidade, tomou conta e falou com o prefeito o seguinte: nós vamos sair daqui, nós vamos libertar se às 11 horas da manhã você chegar aqui na janela da prefeitura e beber esse jarro de cerveja de uma golada só. O cara é aceito. E diz a lenda que ele tomou, deu conta e libertou a cidade. Aí o que acontece? O que a cidade fez? Se apropriou disso, que ninguém sabe se é um fato real, e está lá todos os dias, às 11 horas da manhã, abre a janela, aparecem os dois personagens e o prefeito bebe a cerveja. Quer dizer, a comunidade, uma cidade pequenininha, deve ter uns 10 mil habitantes, mas ela está cheia de turistas que param ali em frente, é uma praça imensa, a prefeitura está ali, e você fica olhando para a janela. O relógio bate às 11 horas, a janela se abre e o cara está lá bebendo a cerveja. Muito legal, né? É muito interessante. Então são histórias interessantes, né, que são incorporadas, né? Sim. Agora, o guia não se atreveu a me dizer se aquela história é verdadeira ou não. Mas ela está lá, para aquele povo está lá. E está criando turismo, está criando renda. Justamente, é interessante. Criando renda para a cidade. Com relação a essa parte de curiosidades da cerveja, algo que não é história, é real, pode até olhar no Google. Lá na República Tcheca agora tem dutos de cerveja, ao invés de dutos de água, dutos de cerveja, que liga diretamente das fábricas até os bares, pode ter inclusive na sua casa. Aí você já vai abrir o seu duto de cerveja. Isso é impressionante, eu acho baixa impressionante. O custo, né? É muito mais prático, né? Já sai geladinho, direto, tranquilo. Pois é, né, gente? Olha, nós estamos recebendo hoje o Marcílio Guedes Drummond. Ele é especialista em cerveja, além de advogado, né? Quem sabe um dia uma coisa pode se sobrepor à outra, a gente não sabe, né? E nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos com o Falando Sério.